Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 5, verso 22, 24 e depois Hebreus, capítulo 11, verso 5. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O texto de Gênesis diz que Enoque andou com Deus e em algum momento ele desapareceu, ele sumiu e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. O texto de Hebreus confirma isso e acrescenta que Enoque, antes de ter sido tomado pelo Senhor, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Na versão que estou usando aqui, tanto de Gênesis 5, 24 e Hebreus 11, 5, diz: Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque foi a primeira pessoa arrebatada da terra por Deus e para Deus. O profeta Elias também foi arrebatado. E a palavra de Deus também diz que haverá um arrebatamento coletivo no fim dos tempos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Esse arrebatamento do final dos tempos, previsto na palavra de Deus, será grandioso. Será grandioso porque será um arrebatamento para o encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor, isso é grandioso. No texto de Hebreus, está dito que Enoque foi arrebatado e enfatiza que ele não foi encontrado. Ele não foi encontrado. Isso significa que ele foi procurado. Alguém procurou, mas não foi encontrado. Ele sumiu. Mas antes, Enoque teve ou recebeu um testemunho que agradou a Deus. Ele, como diz o texto, andou com Deus. É dito 2 vezes que Enoque andou com Deus. É sobre esse andar com Deus que vamos estudar um pouco a partir de agora. Essa frase é repetida, como eu disse, 2 vezes. Em Gênesis 5, verso 22, e depois no verso 24. Isso chama a nossa atenção, pelo menos a minha. Enoque andou com Deus e não Deus andou com Enoque. Se fosse Deus que andou com Enoque, ele teria que se submeter aos caprichos da vontade de Enoque. Enoque andou com Deus. E isso mostra que ele, Enoque, se submeteu à vontade de Deus e também às condições de Deus para a sua vida. Se você quiser andar com Deus, você terá que andar pelas condições estabelecidas por Deus. As condições são as condições de Deus. Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Você prestou atenção no que está dito aqui? Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Acordo significa concordância de vontades, mas sem imposição. É andar juntos livremente, no mesmo passo e no mesmo ritmo. Para andarmos com Deus, nós temos de estar de acordo com Ele em
todos os sentidos. Para o ser humano andar com Deus, é preciso que ele se submeta totalmente a Deus. É preciso que ele submeta totalmente a sua vontade, a vontade de Deus, livremente. Não pode ter imposição. Deus é assim, é coisa livre. Com a entrada do pecado no homem, esse homem passou a viver no pecado para si mesmo, em total desarmonia com a vontade de Deus. Enoque também, porque Enoque não escapou do pecado. A palavra diz que todos pecaram e separados estão, separados de Deus, da vida de Deus. Mas Enoque foi alcançado pela graça em algum momento da sua vida. Ele foi restaurado por Deus. Andar com Deus na base de quê? Qual é a base? Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Foi na cruz que nós rendemos a nossa vontade. Cruz é morte, a morte de Cristo e a nossa morte em Cristo e com Cristo. Depois da nossa morte com Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com o seu Filho, Jesus Cristo. E pela nossa ressurreição com Cristo, Ele tornou-se a nossa vida. Ele é em nós a nossa vida. Agora nós podemos andar com Deus pela vida nova que Ele nos deu e que Ele mesmo é, essa vida nova em nós. Romanos capítulo 6, versículo 4, fala de um andar em novidade de vida, em vida nova. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque morremos com Cristo, porque ressuscitamos com Cristo, assim, dessa maneira, andemos nós também em novidade de vida, em vida nova. Essa vida nova é a vida de Cristo, é o próprio Cristo em nós. Andar com Deus, com a vida de Deus em nós, por meio da palavra e pela fé. Salmo 119, versículo 133. Firma
os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Firma, firma, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Nenhum pecado vai dominar aquele cujos passos estão firmados, ordenados na palavra de Deus e pela palavra de Deus. Andar com Deus é andar de acordo com o que Deus determina na sua palavra e não de acordo com as minhas opiniões, com aquilo que eu acho. Eu acho. Não acha não. Por favor, leia a palavra e leia com honestidade. Andar pela fé é apoiar os nossos passos naquilo que Deus diz em sua palavra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ali fala de um andar pela fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Espiritualmente falando, é assim quando se trata do reino de Deus, das coisas de Deus, da palavra. É assim que nós andamos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ninguém pode viver com Deus na base do sensório, do sentir, de sensação, das evidências, dos sentimentos. É pela fé, fé na palavra. Eu não estou sentindo nada, vendo nada, mas eu estou crendo na palavra, estou firmado naquilo que Deus disse. É depender somente da suficiência de Cristo revelado na palavra. Andar pela fé é andar confiando apenas na palavra de Deus e na suficiência de Cristo que a palavra de Deus nos revela. É ficar na suficiência de Cristo e da sua palavra. Vamos ficar. As coisas estão ficando difíceis. A apostasia só aumenta. Mas nós temos que ficar na palavra de Deus. Temos que ficar na suficiência de Cristo. Fé é largar tudo para ficar com aquele que é tudo. Jesus Cristo. Ele é o tudo de Deus para nós. Andar com Deus também fala
de uma amizade muito íntima, fala de uma intimidade com Deus. Fé sem intimidade não é fé. Intimidade com Deus. O homem não precisa ser religioso, ele precisa andar com Deus. Eu não preciso ser religioso, você não precisa ser religioso. Eu preciso andar com Deus e você também. Tem um hino muito antigo que fala desse andar com Deus. Meu Deus e eu, bem juntos caminhamos, e de mãos dadas, sempre a caminhar, por verdes prados, por caminhos vamos, meu Deus e eu, unidos a falar, a conversar. Isto é a essência da vida cristã e do nosso caminhar com Deus. Caminhar com Deus não é esforço. Se você está se esforçando, você não está caminhando com Deus, você está caminhando com a religião. Caminhar com Deus não é esforço. Caminhar com Deus é um projeto da graça de Deus, do Deus da graça, que se revela a nós tão profundamente, intimamente, na pessoa suficiente de Jesus Cristo. A nossa maior necessidade é conhecer o Deus da graça, que se revela a nós tão graciosamente. Nós temos a necessidade de conhecer Deus. A melhor coisa é conhecer Deus intimamente e não se envolver com mais nada. Você conhece Deus intimamente? É um projeto, é uma coisa contínua. Intimidade se desenvolve e ela cresce. Lamentavelmente, o cristianismo do nosso tempo está cheio de novidades, atividades, projetos, programas. Mas cadê o conhecimento de Deus? Conhecimento íntimo. Não existe nada mais trágico na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, do que descartar o relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, eu quero a Ti. Eu quero usufruir da Tua presença. Eu quero a Tua intimidade, a Tua pessoa. Eu quero o Senhor. Eu quero ficar com o Senhor. Eu quero a Ti mesmo, meu Deus. Eu quero o Teu colo. Eu preciso conhecer esse Deus que está acima de tudo e acima de todos, e ao mesmo tempo se coloca junto da gente com o seu amor e com a sua graça. O Senhor Jesus
é companheiro leal, que nunca, jamais nos abandona. A sua presença é garantida na nossa peregrinação. A sua presença é garantida na nossa peregrinação neste mundo. Ele está com a gente sempre. A presença dele está garantida na nossa caminhada neste mundo e na difícil travessia do vale da sombra da morte. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Tu, a pessoa dele. E a expressão aqui é de intimidade. É alguém que fala tu. Intimidade. E agora, irmãos, ele está em nós. Ele está em nós. Não é nem mais ao lado, é em nós. Ele está em nós. Você não aguenta mais? O Senhor diz: eu levo os teus fardos a cada dia. Você precisa de amor. O Senhor Jesus Cristo ama você e quer cuidar de você como nunca ninguém lhe cuidou. Ninguém cuida como ele. Ninguém. E ninguém ama como ele. Você precisa de descanso? Jesus é o nosso descanso. É de paz que você precisa? Ele é a nossa paz. Nós precisamos da comunhão e da intimidade do Senhor. Eu estou chamando a sua atenção para esse fantástico conhecimento da pessoa de Deus que se revela em Jesus Cristo. Eu estou chamando a atenção para este maravilhoso Deus com quem nós podemos andar. Podemos passear com Ele para cá e para lá, de um lado para o outro, sempre na sua presença. É impossível você experimentar uma alegria verdadeira fora da comunhão com Deus, com o Senhor, fora da intimidade com Deus, fora do andar com Deus. Amém?